Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós estamos aqui mais uma vez, por misericórdia divina, contando com o amparo dos mentores espirituais, da nossa casa de caminho, da Fraternal, para realizarmos este estudo do livro Tesouros Libertadores, um livro psicografado pelo Divaldo, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que tem nos auxiliado nesses momentos de tantas dificuldades emocionais, psíquicas, físicas, sociais, políticas, econômicas. E a gente fica, a cada semana que tratamos de um tema que a Joana nos traz, nós sentimos as forças revigorarem para a gente dar sequência ao nosso cotidiano ao longo da semana. Nós somos espíritos ainda muito frágeis. As dificuldades nossas são inúmeras. As lutas interiores no desejo de estarmos melhor, de nos livrarmos daquilo que nos incomoda, o íntimo, das dores que estamos vivendo, seja ela de qual intensidade, de qual campo da nossa vida, não importa. A gente sempre experiencia diante dessas situações dificuldades que precisam ser enfrentadas. E à medida que a gente vai estudando, não é, meus irmãos, que a gente vai ouvindo as palavras que nos são sugeridas pela irmã Joana e que tem nos feito refletir sobre inúmeras situações, a gente vai se fortalecendo. E é importante, então, parar para a gente ouvir os estudos, é importante a gente parar para uma leitura edificante, é preciso a gente parar para uma oração, para uma atividade que nos traga equilíbrio, que nos traga serenidade. É preciso que nós tenhamos argumentos conosco mesmo contra a nossa dificuldade de movimentação interna. A gente sempre fica adiando as decisões que nós devemos tomar, a gente sempre fica deixando para amanhã coisas que, se já fizéssemos a partir de hoje, já nos trariam resultados positivos. São mudanças que irão facultar para cada qual de nós as energias saudáveis que nós precisamos para viver os nossos embates. Joana traz para a gente hoje, na lição de número 16 deste livro, o título Esperança de Paz. Quando a gente lê um título desse, a gente logo pensa assim, puxa, como que eu estou precisando reacender esperança no meu coração. Em momentos tão delicados que a humanidade está passando, diante da Covid, diante de todo um quadro de ansiedade cada vez mais intenso, que tem se desenvolvido, que tem se fortalecido no meio social, os casos de depressão que se alastram, a dificuldade de lidar com as perdas físicas das pessoas que amamos, pessoas da família, amigos queridos, pessoas que nos são referência. Essas coisas todas têm gerado na sociedade como um todo um estresse muito grande, uma inquietude que tem se manifestado
nesses dois aspectos que coloquei, mas que também a gente pode perceber nas noites sem dormir, no organismo que já não corresponde mais, né, no seu funcionamento normal e periódico. Então a gente sente dificuldade para tudo, né? As dores de cabeça, a falta de energia, um cansaço que parece que não se esvai, né? Então a gente precisa pensar sobre essas coisas, porque a gente compreende que estamos, na verdade, passando por situações delicadas. Ninguém vai dizer que não estamos. Ninguém vai dizer que a humanidade não está enfrentando mais um dos seus momentos difíceis. Entretanto, a gente precisa pautar-se nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, que está sempre marcada pela racionalidade. Esses ensinamentos nos coloca frente a questões que precisam ser pensadas. Toda vez que eu falo com vocês, eu uso muito essa palavra precisam, né? Que nós precisamos, a gente precisa. Essa palavra, ela traz pra gente uma marca de que se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer. Porque tem coisas que a gente pode colher do outro, que a gente pode receber do outro. Mas existem estruturas emocionais, psíquicas, do ser imortal, que só nós podemos vasculhar. Então, meus queridos irmãos, nesse contexto é que eu sempre coloco esta palavra, porque, na verdade, se nós não fizermos isso, se não tivermos a coragem de dar o primeiro passo, se nós não nos colocarmos frente a nós mesmos, refletirmos sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que nos faz perder o equilíbrio, a ordem, a paz, a gente não vai conseguir buscar e encontrar esse caminho. É lógico que a busca, ela é livre, ela é peculiar de cada um. Dizer que a gente precisa é diferente de dizer que a gente tem que fazer. Ter que fazer é uma coisa que pressupõe uma ordenação. E, na verdade, a gente determina essas ordens de fazer ou não fazer, de buscar ou não buscar, de se movimentar ou não se movimentar. Elas são internas. Então, pautar as nossas reflexões num campo daquilo que a gente necessita fazer, daquilo que a gente precisa fazer, é muito mais salutar para nós nesse processo de autodescobrimento. A doutrina espírita, então, nos adverte que precisamos manter-nos conectados com a espiritualidade maior, nos mantermos conectados com Deus, que não nos desampara, que zela por nós a todo instante, que tem acompanhado toda essa movimentação que o planeta está passando. Parece que nós estamos à revelia de tudo, mas nós não estamos. As dores que estão sendo vividas fazem parte mesmo de um processo de construção, de uma transformação que cada um, na forma como lida com isso, vai atingir. A busca da compreensão dessas questões há de nos fazer vivê-las de forma mais pacífica, mais branda.
E eu não vou dizer para vocês que as coisas ficam martelando na nossa cabeça, as notícias que chegam, as reportagens, essa coisa toda. Isso tudo tem tirado um pouco o sossego das pessoas. E ontem ainda estudávamos no culto do Evangelho no Lar uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Vigilância, onde Emmanuel nos trazia a mensagem de que é preciso fazermos seleção nas nossas vidas. A vida, ela vai sempre nos apresentar inúmeras questões de toda a ordem, mas que nós deveríamos estar vigilantes, fazendo escolhas assertivas, escolhas até daquilo que a gente vai ouvir, daquilo que a gente vai conversar, daquilo que a gente vai ler, daquilo que a gente vai presenciar. E se nós percebemos que determinadas coisas têm nos causado um desconforto íntimo, têm nos causado uma inquietude, então a gente deve se abster desse contato tão presente, tão ativo, tão intenso. Isso é cuidar de nós, isso é zelar por nós, isso é ser vigilante. Não é viver afastado da realidade, não é se isolar dos fatos reais, não é isso. Mas se ao ouvir os fatos, se a presenciar as coisas que têm nos sido sugeridas, né? Se isso tem entrado bem sobre os seus pensamentos e nada tem te incomodado, tudo bem. Mas se isso está tirando o seu sossego, se isso está tirando a sua paz, está tirando o seu equilíbrio, é preciso renovar. É preciso renovar um pouco. É preciso se resguardar um pouco. Então, separar um tempo para você poder, na hora, por exemplo, que você estivesse assistindo um jornal televisivo, uma notícia pela mídia, né? Se ao invés de estar ali vendo aquilo tudo, ou caminhando ali pelo Facebook, com aquelas coisas todas que a gente vê, se ao invés disso você pega um romance para você assistir, você ler, tem tantos romances espíritas lindos, tem tanta palestra boa que a gente encontra na internet, no YouTube. Haroldo continua com o trabalho de divulgação da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco também. A gente tem o Andrei Moreira também, que tem trazido palestras tão ricas. E eu tenho certeza que à medida que a gente faz esse tipo de coisa, nós estamos contribuindo muito mais para esse caos que estamos vivendo do ponto de vista das emoções, do que estarmos ali somando energias tensas e negativas à medida que a gente vai ouvindo essas informações todas. Então, nos resguardar é resguardar o coletivo, é preparar um ambiente familiar de serenidade, é abrir portas para a espiritualidade entrar na nossa casa e cuidar dos nossos. Cuidar daqueles que estão conosco, daqueles que amamos, daqueles aos quais nós assumimos o compromisso de zelar. Então a gente necessita pensar o que a gente está trazendo para dentro da nossa casa. Se a gente liga a televisão assim que acorda, começa a ver os jornais logo pela manhã, e a gente vai ver que o que começa na manhã e termina na noite com as mesmas notícias que tem sido motivo de tanto desespero, de tanta falta de esperança, de confiança. Saber de que a fé que nos sustenta, raciocinada, ela faz parte da estrutura do equilíbrio que a gente precisa buscar. Então, quando Joana traz
uma mensagem com esse título, Esperança de Paz, a gente fala assim, nossa, caiu assim como luz nas nossas vidas hoje. E aí você pode estar se perguntando, mas o que Joana vai falar de esperança de paz? Que esperança é aquela certeza, aquela força interior que diz pra gente assim, as coisas vão melhorar. As coisas vão mudar, o cenário vai mudar, né? Isso tudo tem tempo para acabar, e já vem acabando desde quando começou, pensa nisso. O tempo está passando, nós estamos, e que já vivemos isso aí há um ano, né? Agora no mês de março fez um ano da situação toda de pandemia e de isolamento e de sofrimento. Desde quando começou lá, do primeiro passo dessa história, está caminhando para o fim. Está caminhando para o fim. Não está parado. Está caminhando para o fim. Então a gente se encher de esperança é confiar nisso. É deixar de lado o nosso imediatismo. Porque às vezes no afã da ansiedade, né, da nossa imaturidade moral, a gente fica assim, ai, não aguento mais, tô doida pra isso acabar. Pensa bem, meus irmãos, quantos terminaram o 2020 num êxtase, dizendo assim, 2020 vai embora, esse ano acabou, lá vem 2021, né, show esse ano, tava doido pra acabar. E aí nós terminamos o ano de 2021, aparentemente com um cenário de que as coisas estavam melhorando. E hoje o cenário que a mídia nos passa é de que está se agravando, não é? Quantas pessoas em 2020 terminaram dezembro ao lado das pessoas que amam e que agora em março já não estão mais? São atitudes, nossa, infantis, inconsequentes, prematuras. Mas se a gente termina um ano na esperança de que o ano seguinte será um ano melhor, e se a gente faz isso agradecendo a Deus o que foi vivido no ano que se vai, e dizendo a Deus que nós estamos entrando para o ano seguinte, confiantes na assistência dele, confiantes no amparo dele, e que seja lá o que tiver que vir, que seja segundo a vontade dele, assim como Jesus sempre se comportou. Aí sim nós estamos demonstrando maturidade para o enfrentamento da vida. A gente precisa deixar de ser tão infantil diante das coisas que nos acontecem. Esse tempo de viver da ilusão, da fantasia, isso tudo precisa ser superado. Acho que a vida já tem mostrado para todos nós que não funciona dessa forma. Que as situações pelas quais nós tivermos que viver, nós iremos viver. Nós não colocaremos na porta de ninguém. Mas que tudo que vem sob o amparo de Deus, vem em dose homeopática, vem num fardo que nós podemos carregar, vem trazendo para a gente a cota de aprendizado que aquela situação irá nos proporcionar. Acreditar de que estejamos aonde estivermos, a assistência sempre nos virá quando buscarmos. E mesmo independente da nossa busca, ela está ao nosso lado. Mesmo que não a vejamos, mesmo que não a sintamos, mesmo que não a percebamos. Os benfeitores espirituais estão sempre a nos amparar.
Joana traz então para a gente hoje, como esperança de paz, a figura linda, tão expressiva, tão única de Jesus Cristo. Ela vai nos dizer durante toda a lição que Jesus é para nós essa esperança de paz, que Jesus marca a vida nossa, marcou a vida da humanidade de tal forma que o tempo contado foi dividido antes e depois da vinda dele. Jesus é para nós, então, a esperança de paz. O que Joana, numa lição dessa, quer destacar nos nossos corações? Que Jesus é a seiva da vida. Que Jesus representa para todos nós, meus queridos irmãos, o alívio das nossas dores. Ela quer dizer para a gente assim: enquanto nos debatermos no distanciamento de Jesus, tudo que a gente tiver que viver será mais penoso, porque estará junto conosco nesse distanciamento a nossa incompreensão, a nossa falta de maturidade, a nossa falta de sensibilidade, a nossa falta de amor próprio, a nossa falta de sabedoria, de resiliência. Ao mesmo tempo que ela diz, se buscarmos a proximidade com Cristo, tudo que tiver que vir, virá numa intensidade menor. Por quê? A gente pode estar se perguntando, mas peraí, então eu não tenho escolha? Eu não tenho escolha então? Ou eu sigo Jesus, ou eu vou me dar mal na vida? Olha, eu não sei como que você tá aí me ouvindo, vai interpretar isso. A linguagem que você quer usar para definir isso. A certeza, a clareza dessa mensagem é a seguinte: nós somos espíritos imortais, criados por Deus para atingirmos a perfeição. Habitamos um planeta num estágio de provas e de expiações, aonde estamos tramitando em volta da nossa própria estrutura psíquica e emocional, que ao mesmo tempo encontra no coletivo o alimento para que as estruturas inferiores que marcam o nosso mundo íntimo se estabeleçam. Jesus vem então como patrono do nosso planeta. É preciso entender o percurso de Jesus. Porque Jesus é um espírito de luz que representa Deus nas nossas vidas. A relação de comunhão do Cristo com Deus é direta. A gente precisa alcançar isso. Olha para nós. Pensemos em Jesus. Pensemos em Jesus. No que ele representa. Pensemos na tarefa de Jesus de estar acompanhando a trajetória deste planeta. É tarefa de grande envergadura.
que só um espírito do nível do Cristo iria desempenhar. Então, quando a gente, Joana, coloca isso com clareza, Joana está dizendo pra gente assim, olha, a escolha de cada um. Você pode seguir seu rumo aí na vida, distante de Deus, consequentemente, é distante de Jesus. Ou você pode se apropriar do significado da existência, do significado da sua vida. Então, perguntas como quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, isso traz para a gente uma reflexão acerca do que envolve a nossa existência. Então, se alguém fizer uma interpretação equivocada de que a gente está obrigado a seguir e se aproximar do Cristo, é uma leitura infantil, despreparada. Porque a doutrina espírita nos esclarece que é lei da vida o livre-arbítrio. Então, cada um vai fazer de sua vida aquilo que quer. Mas também é da lei que a cada um segundo suas obras. Quando Jesus diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vocês acham que uma frase dessa, dita pelo Cristo, estava marcada de soberba? Marcada por alguém que tinha a intenção de se fazer maior entre os outros? Isso é inconcebível, não é? Isso é inconcebível. Porque tem um relato interessante em um dos livros do Irmão X, que conta que no período em que Pedro, o apóstolo, desencarna, o Cristo estava ali aguardando Pedro, o Espírito Pedro. E Jesus leva Pedro, então, para as colônias de tratamento no plano espiritual para recomposição pelas lutas travadas por Pedro, né, na sua existência e tudo mais. Pedro fica lá nesse período de refazimento. E aí um dia Jesus vai lá visitar Pedro e conversa com Pedro, vê como que o Pedro está e tudo, e ele fala para Pedro que ele iria sair daquele momento ali de conversa com Pedro, ele iria sair porque ele tinha uma tarefa a desempenhar na Terra ali, porque vários espíritos estariam desencarnando naquele período e ele precisava, né, naquele dia, naquele momento, e ele precisava estar ali para acolher todas aquelas almas que chegariam ali naquele estado. Então Pedro fala, mas Senhor, eu queria tanto poder estar ao seu lado, porque Pedro era um chorão, vocês lembram das histórias, né? Pedro sempre ficava ali querendo Jesus o tempo todo perto dele. E a gente pode criticar não, né? Porque cá para nós também, né? Iríamos querer ter Cristo junto de nós assim. E aí ele fala, mas Senhor, eu agora que o Senhor chegou, que eu achei que a gente ia poder conversar e tudo, o Senhor já vai embora? Aí ele falou assim, Pedro, eu preciso ir porque enquanto tiver uma só alma na terra em sofrimento, eu não descansarei. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. Então vocês acham que num momento como esse, a gente está desamparado desse espírito?
consciência. Jesus merecia ter sido crucificado? Pensa. Por que ele se permitiu? Ele não poderia ter mudado aquilo tudo? Por que Jesus se permitiu aquilo? Meus irmãos, olha como que marca a vida de Jesus num tempo social de extrema ignorância, de atrozes violência, das doenças mais cruéis, da fome, da indiferença, da subjugação, da falta de ordem. O que era daqueles espíritos reencarnados naquele período? O que marcava aquela trajetória deles ali? Daqueles que detinham o poder e que traziam sob seu jugo aqueles em sofrimento? Os que sofriam, que não tinham sequer aonde ter a esperança, que se alimentavam às vezes naquilo que lhes era dito do Salvador que viria, que traria para eles novas propostas, que traria para eles a liberdade, que traria para ele alegria. E ainda assim, esses tantos que se marcavam nessa esperança ainda tinham equivocados os seus conceitos, porque entendiam que as profecias diziam daquele que viria com força para combater o mal com o mal. E aí Jesus vem nesse momento, como representante de Deus na terra, pisando o solo terreno, num corpo físico perecível, numa situação da qual ele jamais precisaria vivenciar. Porque, meus irmãos, olha o estado de evolução de Jesus, desses espíritos que quando atingem a perfeição, ainda tem uma escala a mais e se aproximam de Deus. Pensa nisso. Aonde Jesus está? Então essas coisas todas que a gente vive aqui, Jesus entende das nossas limitações. Jesus entende das nossas dificuldades, porque também já passou por elas. O que move o sentimento de Jesus sobre nós é o amor incondicional. Meus irmãos, quem, numa cruz daquela, sem motivo algum para estar ali, ainda consegue pedir a Deus que nos perdoe? Porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Esse é Jesus, que vem de uma família humilde, que vem dizer para os homens que o reino dele não era deste mundo, mas que ele estava ali para servir ao Pai e que ele faria tudo segundo a vontade de Deus. Olha a submissão a Deus. E aí a gente hoje está aqui, num estado de vida conflitante, como que a gente tem vivido, e a gente fala assim, mas então quer dizer que conhecereis a verdade e ela vos libertará? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então estão querendo dizer para mim que eu tenho que seguir a Jesus, mas pelo amor de Deus, num ato de indisciplina, de rebeldia. Porque a escolha de seguir é nossa.
ninguém mais nos sustentará como Jesus nos sustenta. Então, o caminho da paz, da serenidade que a gente tanto busca, está nele, meus irmãos, e ninguém mais, e ninguém mais. A gente precisa entender a riqueza da presença do Cristo junto de nós. Hoje não fisicamente, mas no período em que esteve sobre a terra, os relatos, né, que nós temos é de que Jesus irradiava imensa luz. Era um magnetismo que as pessoas queriam estar ao lado dele, tocá-lo. Muitos, ao tocar as suas vestes, curavam seus males físicos. E para todos eles, Jesus dizia: tua fé te curou. A fé que é virtude, que traz junto com ela outras tantas que nos fariam sair de um estado de desordem emocional. Então, Joana fala dessa lição, trazendo para a gente que o ensinamento de Jesus veio desde o seu nascimento, quebrando o paradigma de que, para se livrar das ações impertinentes, violentas daqueles que detinham o poder, não seria a violência, porque só o amor constrói. É na caridade que a paz se estrutura. É no sentimento de solidariedade que o amor se desenha e se estrutura. Então, Joana vem colocando isso para nós, dizendo para nós que Jesus trazia, já desde o nascimento, como bandeira, a simplicidade e a compaixão. A simplicidade e a compaixão, meus irmãos. Jesus se compadece da nossa dor. Jesus nos alimenta a alma. Quando ele nos falou: vinde a mim, como estais, e eu vos aliviarei, ele não traz condição alguma. Não impõe condição alguma, nenhuma. Ele fala assim: vem para mim do jeitinho que você tá. Deixa eu te ajudar. Deixa eu carregar junto com você a sua dor. Coloca a tua cabeça nos meus ombros. Me deixa afagar as tuas dores. Me deixa te encher de esperança. Me deixa te dar uma noite de sono tranquila. Me deixa zelar pelos seus filhos, para os pais. Ele diz: me deixa zelar pelos seus filhos. É como se ele estivesse falando: quando você não puder cuidar, conta comigo. Está dizendo isso para as pessoas que a gente ama e que se distanciam, para todos esses que tiveram suas vidas ceifadas pela Covid, que deixaram os que amam aqui. Para esses que amam aqui, é entregá-los nas mãos de Jesus, sabendo que Jesus vai cuidar deles, que eles não estão desamparados, que existe uma morada de equilíbrio os aguardando em algum momento da trajetória espiritual. E isso é esperançoso, meus irmãos. Isso é luz na vida da gente, ué. Isso faz a gente caminhar, faz a gente levantar todo dia e falar: não, vamos de novo, mais um dia, graças a Deus é mais um dia. Que está aguardando de mim o meu melhor, que vai me trazer as experiências que eu preciso. E Jesus está por mim, eu não estou sozinho.
É essa luz que nos sustenta, que nos alimenta. Mas a busca é nossa. Porque quando Jesus, vinde a mim como estáis, que eu vos aliviarei, quando ele diz assim, bate na porta que ela abrirá, ele está dizendo assim que o movimento é interno. Porque não adianta ele vir até nós como ele já veio, até fisicamente. Se a gente não quiser ir até ele, nós iremos sustentar essa vida de angústia, de um vazio existencial que só Jesus pode suprir. E não adianta a gente querer rebelar, porque a vida, ela é para ser vivida num processo de construção, num processo de melhoria contínuo. Postergar as decisões que nós precisamos ter para o futuro é postergar a dor, é postergar, é postergar a alegria, porque a dor virá para nós. Sem que a gente se dê conta de que tudo está sendo engendrado a cada dia por nós próprios. Ela diz assim, vamos lá, que até agora a gente não falou, né, de nenhuma parte aqui da lição. A lição belíssima, a primeira parte ela vem falando disso, da entrada de Jesus em Jerusalém, né, quando Jesus chega a Jerusalém na simplicidade, seguido por outros tantos, que também representava essa humildade. Aí ela fala que a soberba da época não conseguiria identificar naquele homem ali a grandeza dele. Então, Jesus já não foi sentido, interpretado desde ali, né? Porque a grandiosidade dele, superior a tudo que ali estava, a todos que ali estavam, né? Enfim. Aí depois ela continua assim, há muito pessimismo nas criaturas humanas a respeito do próprio futuro na Terra. Tão encantadora de ilusões, dos intermináveis festejos e desfiles de triunfadores que logo desaparecem. A decadência moral que assola é semelhante àquela que corroeu o império triunfante, e as dores que atormentam os sorridentes da atualidade, na maioria em esgares de desespero, repetem os sinais do destroçamento dos valores aplaudidos e das glórias conquistadas. Ela está falando, né? Porque desde lá da época de Jesus, que Jesus nasce naquele cenário que a gente já comentou aqui hoje, a sociedade hoje ela continua também nessa estrutura. Melhorou, avançou? Claro que avançou, né? Ninguém hoje é crucificado, apedrejado. Melhorou, claro, né? Claro, a humanidade avança, né? Mas as dores íntimas e morais, elas continuam muito fortes. E num momento de transição planetária, como é o que a Terra está passando, isso se torna muito mais efervescente. Porque a gente veio gastando tempo aí de encarnação em encarnação. Estamos chegando aí no ponto final dessa trajetória aí, ué. Porque chega um ponto que a gente precisa ter outras chances, ué, outras coisas na vida. Se a gente não foi aprendendo com todos os recursos didáticos, pedagógicos que a vida nos trouxe, outras tarefas nós teremos que desempenhar, outras coisas terão que acontecer, porque o aprendizado tem que dar. Então, se não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor e vamos que vamos. Né? O importante é avançar. A cada um recurso pedagógico peculiar, o seu grau de adiantamento, de entendimento, né? e de percepção. Ela fala as estatísticas do suicídio, da violência, atingem índices quase inimagináveis na civilização moderna, tornando este século o século da depressão, das calamidades, dos sentimentos, apontando como solução para o tremendo caos o retorno ao amor, o retorno à humildade, aos comportamentos de simplicidade, quais daquele vencedor que se adentrou pela orgulhosa Jerusalém,
desataviado e simples. Pensa se não tem sido esse o caminho que a gente tem buscado hoje. O que nós ansiamos hoje? Se não é paz, se não é amor, serenidade, luz. A gente está inquieto porque o que a gente tem visto na sociedade é de estarrecer, não é? Então, ela está colocando que nós estamos chegando aí, ó, no ápice da nossa degradação. Por isso que os altos índices de depressão, de ansiedade, de suicídio. Até que a alma, o ser imortal, precisa voltar para dentro de si mesmo e falar, opa, peraí, quem sou eu nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? O que a vida me apresenta? O que a vida espera de mim? O que eu espero dessa vida? E aí começa a buscar reconstruir coisas boas, porque não há outro caminho. Então vamos lá de novo, não há outro caminho. E quem é esse caminho se não ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus já disse isso para nós. É ele. Então adianta a gente se debater igual criança teimosa, que faz pirraça para os pais, para atender aos seus caprichos? Podemos até. E é isso que tem nos levado ao estado que nós estamos hoje. Poxa, até quando nós vamos ficar assim? Não é? A gente tem que se perguntar, até quando nós vamos ficar assim, ué? Será que a gente não se ama bastante a ponto de querer uma coisa melhor para nós, não? Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso, que é importante. Ela diz assim, a mensagem anunciada no monte, mais tarde denominada como bem-aventuranças, não silenciou na tarde tempestuosa da cruz. Ela não parou ali. Ela é para nós esperança de plenitude, de uma plenitude nos céus do futuro da humanidade, aguardando os seus realizadores. Quem são, meus irmãos, esses realizadores? A Terra vai mudar como, gente? Por nós que estamos aqui, pelas futuras gerações. É nas nossas ações que o verdadeiro reino de Deus vai se construir. Vai se fazer, vai se desenhar. Não vamos ficar na ilusão de que Jesus vai voltar, de que ele tem que voltar, pelo amor de Deus. O que Jesus tinha que fazer e nos ensinar, já nos ensinou e a gente nem aprendeu. Vai voltar aqui para quê? Cristo agora conta conosco. As bases da sua doutrina já foram dadas. As bases do seu ensinamento, da sua lei de amor já foram ditas, reditas, pensadas, estruturadas. A doutrina espírita veio nos esclarecer todos os pontos que ainda estavam obscuros. O que a gente quer mais? Agora é transformar, é buscar de dentro de nós o bem que está latente, porque nós somos filhos de Deus. E está em nós os germes da perfeição. Olha que lindo isso, né? Aí ela fala, faze-te mensageiro da sua imorredoura melodia de amor. Ela está falando isso para nós. Seja cada um de vocês, ela está falando. Assim como ela também é trabalhadora fiel do Cristo, Joana de Ângeles, não é? Ela está falando. Aonde estiver, seja a luz. Da energia única que promana do Cristo, não é? E ela fala, deixa-te penetrar pela doce magia da sua permanente presença e inebriado
pela sua beleza e bondade, desvela-o ao mundo tão alucinado, que ainda procura um líder para conduzir as aturdidas criaturas ao reino da harmonia. Ela quer dizer nesse parágrafo aqui duas coisas tão importantes, porque ela fala que é para a gente deixar-se, né, para cada um de nós, nos deixarmos penetrar pela presença permanente do Cristo. Isso quer dizer que a gente pode, se quisermos, se buscarmos, se batermos a porta, a gente pode ter Jesus constantemente ao nosso lado. E ela fala que ainda existe uma procura da sociedade tão aturdida de um líder para o reino de harmonia. Ela quer dizer aqui que a gente ainda não, muitos de nós ainda não reconhece Jesus como esse líder. Isso quer dizer, ainda estão distante do Cristo. E distante dele não haverá paz mesmo. Ela fala, renova-te com as reflexões da sua boa nova. Ela está falando do Cristo. De alegrias, e canta nos teus atos a balada da esperança, anunciando que estes dias logo passarão, conforme sucedeu com aqueles ensombrados períodos. Está falando aqui, olha. Acredita, deixa-se embalar pela boa nova do Cristo, que esse momento tumultuado vai passar. E aí ela fecha assim. Estais chamado para contribuir em favor da instalação do reino de Deus na terra. E sem qualquer receio, faça a tua parte. Esquece, por momentos, as ambições infantis e cresce espiritualmente na direção da plenitude, enriquecendo-te de alegria por conhecê-lo e amá-lo. Jamais te arrependerás pela opção de continuar no mundo, utilizando-te do jumentinho do corpo com simplicidade e ternura, ao invés do ginete poderoso que representa as glórias da mentira e da fantasia. Ela está fazendo uma alusão à entrada de Jesus em Jerusalém. Se anelas pela harmonia, pela saúde, pela plenitude, entrega-te definitivamente a Jesus. Se já o encontraste, vive-o de tal forma que ele chame a atenção de todos através de ti. E se ainda não te deixaste vencer pelo seu inefável querer, para e rende-te na esperança certeza de que com ele conseguirás a vitória interior que te plenificará e proporcionará felicidade ao planeta que ele comanda. Ele é o comandante. Ele é o patrono. Vamos encerrar por aqui, com essas palavras da Joana, que ficam aos nossos corações, as reflexões que a gente precisa fazer, as decisões que nós precisamos tomar. Mas se ainda for difícil, procuremos Ele no silêncio da nossa oração. E Ele ouvirá as nossas preces e fará por nós o melhor. Muita paz, meus irmãos. Que a alegria do Cristo nos envolva ao longo da semana, que tenhamos esperança. Vamos cuidar um pouquinho aí de nós. Vamos fugir um pouco das coisas que têm nos feito muito mal. Que Jesus nos abençoe. Muita paz em seus corações.